Direto do Jardim do Éden, sejam todos muito bem-vindos ao canal Histórias Esquecidas da Bíblia. Eu sou o profeta Melotti, porém hoje eu não vou dizer que eu vou acompanhá-los ao longo desta jornada através das páginas da Bíblia, porque as duas histórias que nós vamos falar hoje, apesar de serem sobre Abraão, elas não estão na Bíblia, tá? Mas eu vou explicar tudo direitinho para não haver confusão. Entretanto, tá? Eu quero que vocês se inscrevam no canal, que deixem o seu like, deixem o seu joinha e ativem o sininho de notificação, tá? Nós falamos no vídeo passado sobre a morte, sobre o falecimento de Abraão. Com a morte de Abraão, que foi o nosso personagem principal ao longo de vários vídeos, ao longo de várias páginas da Bíblia, ele vai deixar agora de ser o personagem principal e o foco vai cair sobre o seu filho Isaac, sobre o segundo patriarca da Bíblia. Porém, dada a importância de Abraão, eu gostaria de contar essas duas histórias que, apesar de não estarem na Bíblia, são duas histórias muito interessantes. Lembrem-se que os patriarcas da Bíblia, eles eram líderes tribais, tá? Eles eram chefes de tribo, tá bom? E eles eram também pastores seminômades, e eles circulavam pelas principais cidades da Mesopotâmia vendendo seus produtos, né? Eles tinham rebanhos e eles iam andando por essas cidades principais vendendo ali couro desses rebanhos, né? O leite, o couro, a carne, né? Dos seus rebanhos, tá? Então eles iam andando por todas essas cidades principais, e é por isso que ao longo, né, enquanto nós acompanhamos Abraão, nós observamos que ele mudou várias vezes de cidade, né? Várias vezes a gente falou que ele mudou de localização. E assim vai ser com os demais patriarcas, né? Que é o Isaac, o filho de Abraão, e Jacó, que é o neto de Abraão. E por que essas duas histórias que eu vou contar hoje, por que elas não estão na Bíblia, tá? Por que elas não fazem parte do Gênesis? Por causa do seguinte, tá? Havia na época várias narrativas orais do povo hebreu, antes, né, de surgir o Gênesis, tudo, essas histórias que hoje nós podemos ler, né, na Bíblia, principalmente essas do Gênesis, elas eram relatos orais, eram narrativas orais do povo hebreu que eram transmitidas de geração a geração através da conversa, né? Contando-se verbalmente essas histórias, tá? Até que entre os séculos 7 e 5 antes de Cristo, alguém, né, um escritor ou vários escritores resolveram fazer uma compilação dessas histórias e acabaram registrando essas histórias no papel, tá? Então daí eis que surgiu o livro do Gênesis, tá legal? Porém, depois que o livro do Gênesis foi escrito, começaram a surgir outras histórias, outros relatos orais, tá? Então vocês observem bem, tá? Quando a gente começou a falar sobre Abraão, lembre-se que ele já estava com a idade de 75 anos, tá? Então, quem lia o Gênesis naquela época se perguntava, bom, mas o que aconteceu, né, com Abraão? Como que foi a vida de Abraão antes dele chegar aos 75 anos de idade, né? O que aconteceu com ele, onde que ele morava, o que ele passou, né? Então começaram a surgir outras histórias para justamente preencher essas lacunas que não estavam no Gênesis, tá? E com isso começaram a surgir outras histórias que a princípio também eram passadas, assim, transmitidas verbalmente, né, oralmente, porém essas histórias acabaram sendo compiladas e registradas em outros livros que não entraram na Bíblia, né, como o livro dos Jubileus, o livro do Apocalipse de Abraão, o próprio Alcorão, que foi escrito depois de Cristo, tem histórias de Abraão que tem, né, no Alcorão, mas que não tem na Bíblia, na Talmud, né, outro livro chamado Talmud, que tem compilações, que tem muitas outras histórias, outros relatos orais dessa época que acabaram não entrando na Bíblia.
Então vamos lá para essas duas histórias que não entraram na Bíblia e são histórias sobre Abraão. A primeira delas é o seguinte: Abraão estava com 14 anos de idade, né? Como eu falei, essas histórias eram principalmente para preencher a vida de Abraão, né, quando ele era mais jovem, né, para preencher essas lacunas de quando ele era mais jovem. O pai de Abraão, ele era politeísta, ou seja, ele acreditava em vários deuses e também queria que o seu filho Abraão acreditasse em vários deuses. Então ele passava essa educação politeísta e passava essa religião para Abraão. Porém, Abraão se recusava a acreditar. Abraão, desde cedo, já percebeu que só havia um Deus verdadeiro, tá bom? Apesar das tentativas do pai dele de fazê-lo acreditar em vários deuses, Abraão se recusava. O pai de Abraão, Terá, ele tinha uma loja, né, de ídolos, né, uma loja na qual havia escultura de vários deuses. Em certa ocasião, o pai de Abraão teve que se ausentar e durante essa ausência, ele deixou que o filho Abraão ficasse cuidando dessa loja. Enquanto seu pai estava fora, enquanto seu pai estava ausente, Abraão pegou um machado ou qualquer coisa parecida com isso e quebrou todos os ídolos, né? Quebrou todas as estátuas, com exceção de uma, né? De uma estátua maior, né? De uma estátua que parecia mais poderosa. O seu pai, então, chegando, viu tudo aquilo quebrado e perguntou para Abraão, né? O que aconteceu aqui? Eu saí um tempo, deixei você cuidando da loja e quando eu chego tá tudo quebrado? E Abraão então responde para o pai dele: os deuses começaram a brigar entre si e o único que sobrou foi esse vencedor, que por isso está intacto, que é o mais poderoso de todos e que ganhou a batalha. Daí o pai de Abraão olhou meio desconfiado para ele e falou assim: Abraão, a gente sabe que essas estátuas não são vivas, né? A gente sabe que essas estátuas não são capazes de se mover. E Abraão, então, aproveitando a deixa, respondeu o seguinte para o seu pai: se essas estátuas não são vivas, não faz sentido nenhum a gente adorá-las, né? E assim foi a primeira história, né? Assim termina a nossa primeira história. Bom, o pai de Abraão várias vezes então discutiu com ele sobre a questão de monoteísmo e politeísmo, né? Até que uma vez o pai dele perdeu a paciência com o próprio filho e acabou denunciando Abraão para o rei local, né? Falando que o seu filho se recusava a seguir os deuses de seu povo, né? Os deuses que era da sua cultura e que insistia em acreditar em um Deus único. E Abraão, então, foi sentenciado a morrer na fogueira, tá? Em praça pública. Então chegaram na praça, fizeram a fogueira, colocaram Abraão na praça, porém, tá? Durante 3 dias Abraão ficou ali na fogueira e não morreu, porque Deus fez brotar água, né, do chão, de tal forma que essa água afastava, né? Não deixava o fogo, não deixava a fogueira chegar perto de Abraão. Isso aconteceu durante 3 dias, e após 3 dias, Abraão acabou saindo ileso da situação. Obviamente, nós sabemos que ele viveu até os 175 anos de idade, né? Que ele fez aliança, inclusive, com Deus, tá bom? E essas foram as 2 histórias que eu queria contar para vocês, tá? Que não estão na Bíblia, mas eu achei 2 histórias bastante interessantes e que vocês deveriam saber. Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu desejo tudo de bom, tudo de melhor a todos, e a gente se vê no próximo episódio de Histórias Esquecidas da Bíblia, e a gente já vai iniciar a história, já vai focar em Isaac, né, o filho de Abraão, e até a próxima.